Mais um podcast delicioso com o Dr. Vitor Cutaiti, meu cirurgião plástico. Eu tenho honra, tenho prazer em falar isso, porque ele é um ser humano espetacular. Ser humano espetacular é essa moça linda que está comigo. Vanessa, muito obrigado de você estar aqui. É sempre um prazer. E hoje o tema é muito legal, né? Gente, esse tema é super polêmico. A gente já fez vários podcasts, a gente vai continuar falando porque surgem dúvidas, medos. Então eu já vou soltar. Doutor, eu tenho medo de fazer lipoaspiração. Eu tenho medo de quem não tem medo de fazer lipo. Essa foi boa. Por quê? Porque se você tem medo, você é uma pessoa preocupada. Você tem preocupação com a sua saúde, com o seu zelo, com as pessoas que você ama, com o seu círculo. Porque quem não tem medo é suicida. Claro. Então, o medo é uma das melhores defesas do nosso organismo. Tudo que você tem medo, para tudo, você antes de realizar, você se precavém. Então você Muito olha, bom. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Você ter medo de atravessar a rua, você ter medo de andar numa cidade como maluca como São Paulo, é muito bom. Por quê? Porque quando você para num farol, num semáforo, numa linha de pedestre, você vai olhar para um lado da rua, você vai olhar para o outro lado da rua, e você só vai atravessar se o farol tiver positivo para você, verde para você, assim corre o risco. Mas por isso que você olhou dos dois lados. Então você olhou de um lado, olhou do outro. O sinal tá verde, aí eu atravesso. Sim. O medo é diferente da insegurança. Sacou? Estar inseguro significa que você não tem certeza se você quer ou não atravessar a rua. Boa. O medo é assim, eu tenho medo de atravessar a rua, mas eu preciso atravessar a rua. Eu sei o que eu quero. Eu quero atravessar a rua, eu quero chegar daqui ali. Então eu vou mesmo com medo. Eu vou com medo, aí é a coragem. Sim. O medo ele faz parte, ninguém vai estar ausente do medo. Tá. Então, você vai ter medo, ótimo. Mas você precisa ter a coragem e mais do que isso, você precisa ter a vontade e a segurança de mudar. Então, eu estou insegura. Peraí, vamos te informar. Esse podcast, inclusive, serve para isso. Para tirar a sua insegurança. Ah, mas eu vou ter medo. Vem com medo, olha para os dois lados e hoje eu vou explicar exatamente porque você pode ficar tranquila e você vai sentir segura ao escolher a lipo-fracionada. É fato. Eu já falei no início, sou paciente do Dr. Vitor há muitos anos, recentemente fiz uma cirurgia. A primeira vez fui com medo? Fui com medo, porém fui com segurança, porque ele sanou todas as minhas dúvidas. Esse é o ponto. E eu queria que a Vã contasse pra gente o que aconteceu essa semana com ela. Foi um negócio muito legal, e aí contando os bastidores aqui rapidinho, ela começou, hoje a gente encontrou aqui e tal, ela falou, estava num coisa, ela vai contar a história. E eu falei, Vã, esse é o tema do nosso primeiro podcast de hoje, por quê? Porque esse tema é muito relevante e isso acontece muito. Por favor, todos Vã. os dias, eu diria. Eu estava numa clínica, numa estética, com umas amigas conhecidas e mais um monte de mulheres. E aí, Vou fazer uma pausa aqui. A Vã tem uma loja de bijuterias muito bonita e ela está fazendo uma promoção dentro dessa coisa. Faz um merchan também. É verdade. Fica à vontade. Isa Ferraz Concept, Isa com S, acessa lá no Insta, peças maravilhosas. Eu vou ter o maior prazer de atender vocês. Obrigada. E aí, um monte de mulher falando sobre estética, celulite, alimentação, abdômen, não sei o quê. E aí eu falei, eu fiz a minha lipofracionada há muito tempo, na clínica com o Dr. Vitor. Uma moça da área virou e falou assim, Deus que me livre, esse povo que faz cirurgia na clínica, sem nenhum respaldo, nos fundos de quintal, eu jamais faria isso. Atenção, agora a gente vai explicar. Quando a gente fala lipofracionada na clínica, não é porque na clínica que era um fundinho de quintal clandestino, pelo contrário, é uma sala ambulatorial. Já até aprendi o termo. Isso aí, vamos lá. Algumas coisas precisam ficar bem claras antes de a gente começar a falar. Primeiro, todo procedimento ele tem uma especificidade. Tá. O que é isso? Eu preciso adequar ao que eu vou fazer, a estrutura que eu vou usar. Ok? Uhum. Então, uma lipoaspiração é um procedimento complexo. Uma lipoaspiração com anestesia local e o paciente acordado é um procedimento simples.
Qual é a diferença dos dois? A diferença é a consciência do paciente. Quando eu faço uma lipoaspiração tradicional, eu vou dar um remédio na veia dessa pessoa e essa pessoa vai apagar. Dormiu. Ela, mais do que dormiu, ela literalmente apagou. Sim. Ok? Eu morro de medo. Ela apaga o coração, apaga o pulmão, apaga o cérebro, apaga tudo. E aí eu preciso manter essa paciente numa máquina. Então eu faço uma intubação, eu controlo a pressão, eu controlo tudo. Eu faço um controle geral. Por aparelhos. Por aparelhos. Para isso eu preciso estar num hospital. Tá. Para isso eu preciso ter um médico anestesista. Ok. Se eu não tiver, eu seria um louco, eu seria um insano. A chance de perder a paciente é muito alta. Tá. Por quê? Porque se ela apaga de vez, não tem o que fazer se você não tem estrutura. Tá. Ok? Sim. Então, numa lipo tradicional, ok. O que a gente precisa deixar muito claro que o que a gente faz, a lipo fracionada, é diferente de uma lipo tradicional. Ela é igual no sentido de aspirar gordura? É, mas ela é diferente na hora de anestesiar, ela é diferente na hora de marcar, ela é diferente no tamanho, ela é diferente na hora que o paciente está acordado. Em muitas coisas. Você é testemunha, eu sou testemunha também, porque eu já fiz. Nós ficamos 100% acordados, respirando espontaneamente, com o coração respondendo, conversando, batendo papo. Eu até brinco, né, Eva? As pacientes entram pacientes e saem minhas amigas, porque a gente fica 2 horas conversando sobre diversos assuntos. Por quê? Porque a lipo ela é feita com o paciente acordado. Então, esse é o primeiro ponto que fica muito claro. É um procedimento diferente. Bem diferente. Ele é mais simples, ele é superficial, ele não mexe com órgãos vitais e ele é pequeno. O grande segredo da lipo fracionada é fracionada. Por isso o nome. Ou seja, ela é pequena. Então, não dá para comparar as duas coisas. Esse é o primeiro ponto. Tá. Segundo ponto que a gente precisa deixar muito claro. Uma estrutura ambulatorial é uma estrutura pensada, montada, equipada, paramentada para atender as necessidades daquela cirurgia. Ok? Então, quando as pessoas falam, você faz lipo em consultório? Não, não faço lipo em consultório. Presta atenção, gente. Eu faço lipo numa unidade ambulatorial. Qual é a diferença? O que é o consultório? Você já foi no meu consultório. O consultório é uma mesa, uma cadeira e uma maca. Ok, onde Isso ele vai te avaliar. Eu vou te examinar, vou te consultar. Posso fazer um botox, uma toxina botulínica? Sim. Posso fazer retirar um ponto? Posso fazer algo ali simples e coisa num consultório? Até posso. Mas vou fazer um procedimento cirúrgico que exige material esterilizado, que exige controle da saída e entrada de ar. Não sei se você sabia disso. Sabia, não. Que você tem que ter controle de saída de ar? Por exemplo, numa sala cirúrgica ambulatorial, você não pode ter janela. Por quê? Porque a janela ela permite que entre bicho e tal. Então é uma sala fechada que tem que ter controle de temperatura. Tem razão. Ela tem controle de luz, ela tem uma iluminação especial. Ela tem todo um cuidado especial que garante a necessidade daquele procedimento. E a segurança. E aí, em segundo ponto, a segurança. Antes da segurança, eu primeiro preciso atender as necessidades. Tá. Ou seja, eu não posso fazer um procedimento que exige X numa sala que não me entregue X. Entendi. Que não tenha essa estrutura. Ok. Esse é o primeiro ponto. Então, não é consultório. Esse é o fato. É uma sala cirúrgica. Que é bem diferente, Bem diferente, perfeito. Quando eu faço numa sala cirúrgica equipada, adequada e um procedimento simples, eu não preciso ir em hospital. Tá. Eu não vou usar nada que tenha no hospital. Eu faço uma brincadeira, você sabe que eu gosto de fazer metáfora. Sim. Eu faço uma brincadeira que você fazer uma lipo fracionada com paciente acordado, numa área pequena, anestesia local, que é os critérios da lipo fracionada, a gente já falou aí, se você não conhece a lipo fracionada, nos nossos podcasts antigos tem vários explicando, a gente pode até explicar melhor. A lipo fracionada é uma técnica de lipoaspiração feita com anestesia local, onde eu divido o corpo por partes e faço uma parte por semana. O paciente fica acordado e só anestesia local, a mesma anestesia do dentista. Essa é a lipo fracionada. A lipo fracionada ela é um procedimento simples e tranquilo.
Se eu faço um procedimento simples e tranquilo num hospital, eu estou jogando dinheiro fora. Eu estou usando uma estrutura, eu estou pagando por uma estrutura que você não vai usar. Que eu não vou usar. Eu faço uma brincadeira, é igual você ser vegetariano e numa churrascaria. Numa churrascaria. Não tem cabimento. O que você vai fazer numa churrascaria se você não come carne? Nada. Gastar dinheiro. Gastar dinheiro. Você vai, tem a mesa de frios lá, realmente. Não. Tem 2, 3 folhas e só. Não faz sentido. Você vai pagar por uma coisa que você não vai usar. Este ponto é fundamental. Quando eu faço um procedimento simples, seguro, tranquilo, pequeno, com o paciente acordado, para que eu preciso de hospital? Aí deve ter um monte de gente já perguntando e até pensando. Ah, mas se a paciente precisar do desfibrilador, falei certo? Na lipofracionada não acontece isso. A gente já explicou esses riscos. Por que não acontece? Porque eu não dou nenhuma droga que altera seu coração. Então, assim, mas e C? Não tem C. Você só cai de avião se estiver no avião. Já falei isso várias vezes e é fato. E se não tem C? Antes de você entrar na sala, eu vou saber se você tem ou não problema cardíaco. Se você tem, você não vai entrar na sala. Gente, ele você pede não vai fazer todos os exames possíveis. Então, mas isso não tem C. A droga que eu uso, a quantidade de anestésico que a gente usa é controlada, a área é pequena. Mas e se eu tiver uma reação alérgica? O remédio que a gente usa já tem um antídoto contra a alergia, então não tem risco de alergia. E se eu tiver uma parada respiratória? Você tem uma parada respiratória aqui do nada, igual você está aqui? Não, de jeito nenhum. Você não vai ter. A não ser que você tenha algum problema de saúde, mas como a gente pede exame, ele vai saber. Verifica isso antes. Então, não tem risco. Eu não precisaria ter nada disso. Só que, vamos lá. Tá. Eu sou um pouco mais medroso do que a média das pessoas. De novo, falando, eu tenho medo de tudo que pode acontecer. E eu me precavenho. Na minha clínica tem respirador, na minha clínica tem oxigênio, na minha clínica tem desfibrilador, na minha clínica tem monitor cardíaco. Olha só. A gente tem basicamente uma unidade de UTI dentro da clínica. Não é uma UTI, porque não tem esse nome, mas toda a estrutura de uma UTI eu tenho. Por quê? Porque eu sou medroso. Alguma coisa. Não vai acontecer, né? Nunca usei. Pode até jogar assim. A minha enfermeira, inclusive, brincou e falou: doutor, vamos doar esses aparelhos aí, porque não tá só ocupando espaço, tá só tem trabalho para limpar. Porque a gente nunca nem ligou. Por quê? A gente liga para testar, para fazer a manutenção, tem a manutenção rigorosa e a gente faz tudo isso certinho, mas a gente nunca nem usou. Por quê? Porque não tem risco de usar. Então, isso precisa ficar muito claro. Sim. A lipofracionada ela é diferente da lipo tradicional. E ela precisa ser feita numa unidade que tem estrutura para comportá-la. E quando ele fala que ele é medroso, no bom sentido, e cauteloso, eu vou falar mais uma vez como paciente. Uma vez eu queria fazer um retoque aqui naquela gordurinha do sutiã, que a gente não gosta, e acho que alguma coisa na perna, não me lembro, mas eu sei que eram áreas distintas e longe, né? Sim. Vamos dizer assim. Ele falou, não dá para fazer na mesma situação. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade máxima de remédio que a gente pode usar. E se eu faço mais de uma área, eu posso chegar perto dessa dose. E se eu chego perto dessa dose, eu começo a ter prejuízo. Tá vendo, gente? Então, a gente mantém a segurança para que não corra risco. Eu não corro risco. Não é que eu não corro esse risco. Por quê? Porque eu domino o que eu faço. Eu estudei, eu tenho experiência, são mais de 20 anos fazendo essa técnica, são mais de 10 mil casos operados. Quer dizer, a gente sabe onde está o risco e eu não vou lá. Se eu não vou onde tem risco... Não tem problema. Não tem problema. Você lembra uma brincadeira que chama Porta dos Desesperados? Sim. Tinha as portas e saiu um macaco, gorila gritando. Monstro. Pense assim, você sabe onde está o gorila, naquela porta. Você não vai lá? Você não vai lá. Eu sei onde está o risco. Eu não vou lá. Simples assim. Se eu não vou lá, tem chance de ter outro? Zero. Não. Por quê? Porque eu não vou onde tem o risco. Então, se a gente respeitar todos os padrões, a gente está muito tranquilo. Então, quando você fala, vou operar numa clínica, você não está indo operar no quintal. Que todo mundo acha que é isso. Sabe, numa boca de porco. Cara que não é médico. Você está operando como um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que faz isso há muitos anos,
que já tem uma experiência gigantesca, que criou a técnica, que montou a estrutura para a técnica, que tem mais medo do que você, que também é pai, que também é marido, que se preocupa com as pessoas. Então, a gente vai fazer tudo para que as coisas funcionem 100%. Se não for 100%, a gente não faz. Não faz. E já que hoje a gente está brincando, esse podcast é sobre histórias, bastidores, eu conheço o Dr. Vitor, acho que uns 15, né? 15 para 20, talvez 18 anos. Eu sou paciente, eu já indiquei, juro, mais de 10 pessoas que fizeram essa cirurgia com ele. Gente da minha família, gente do meu trabalho, amigos. Então, gente, eu nunca indicaria um médico, um profissional que eu não confiasse, ou mais do que isso, que eu não ficasse satisfeita com o resultado. Isso é muito legal, eu fico lisonjeado. Você sabe que a gente já extrapolou essa parte de ficar rasgando confete um para o outro, amizade. Porque a gente é muito querido um do outro. Mas antes das redes sociais, era assim que funcionava. O boca a boca. Boca a boca. Hoje, com as redes sociais e até esse podcast, muita gente vai nos procurar sem conhecer quem fez. Sim. A gente tem um testemunho de que fez, é muito melhor, é muito mais seguro. Mas o mais importante de tudo isso é, de novo, a segurança. A gente faz tudo isso para deixar muito claro a questão da segurança. Sim. Então, a segurança estrutural que a gente tinha falado, ela nos deixa muito, muito tranquilo. Porque a gente tem estrutura. Então, fica bem claro. Vou insistir nesse tema para ficar bem claro. Não é consultório. É uma clínica ambulatorial equipada, montada, paramentada para garantir 100% de segurança. Se não for seguro, não faz. E aí você vai ficar tranquilo, você vai... como é que vai funcionar? Você vai marcar a consulta com ele, vai tirar as suas 900 mil dúvidas, ele vai esclarecer todas, porque comigo foi assim. E ele vai te provar por A mais B mais C que a lipofracionada é muito mais segura, primeiro ponto, né? Além de vantajosa. Custos, tira muito mais gordura, fica saquinho de osso, pote cheio. Pote seco, corpo... pote cheio, corpo seco. Já falamos tanto. Então, gente, é claro que até você chegar no dia da sua cirurgia, você já vai ter falado com ele várias vezes, vai ter feito todos os exames, vai ter ido lá na clínica para tirar as fotos. Se você não tiver 100% segura, não opere. Sim. Não opere. Não precisa operar. A gente sempre fala isso, né? Eu quero operar, eu preciso operar. Você não precisa operar. Você tem que querer. Você está bem do jeito que você está. Se você quer operar, o primeiro passo é a segurança. E a segurança, ela vem de informação. Ela vem em você sentir segura. Segura lá dentro. Então, a gente começou esse podcast falando de medo. Sim. Eu não vou tirar seu medo. E eu nem quero tirar seu medo. Eu quero tirar sua insegurança. Eu quero te deixar falar, puxa, eu tô com medo. Mas eu confio nele. Mas eu confio nele e eu vou. Ponto, é isso que a gente quer. E eu fui com medo. Há anos atrás, quando eu fui fazer a minha primeira sessão, que foi o abdômen, é claro que eu fui com medo, mas eu estava 100% segura. Por quê? Ele já tinha me dado toda a segurança que eu precisava. E mais que isso, eu volto a dizer, eu acho super importante isso. O Dr. Vitor, ele é muito acessível. Você tem, hoje em dia, né, a tecnologia, eles fazem um grupo, você, o médico, a enfermeira, para que você possa falar ali 24 horas se você tiver algum problema. Vai ter sempre alguém pronto para te responder. Se eu não conseguir responder, isso é muito legal. Vai responder. Claro, se ele estiver operando, ele não vai conseguir responder, porque ele não pode deixar o paciente ali para responder você, mas a equipe dele está pronta. Alguém está sempre pronto para te responder. E a gente entende isso como uma necessidade. E é. E assim, porque assim, esse é o tratamento que eu gostaria de receber. Sim. E eu faço para o outro que eu gostaria. Isso é bíblico, né? É. Faça para o outro que eu gostaria de receber. Então, a gente faz tudo isso não porque a gente é obrigado, não, porque é a nossa forma de pensar. É assim que a gente gosta de pensar, de fazer, Sim. de trabalhar. E a gente sempre vai entender que do outro lado existe uma pessoa aflita. Claro. Do outro lado existe uma pessoa preocupada. E não só a pessoa. A família. A família, a mãe, o pai, o marido, o namorado, Sim. a irmã, o cunhado, a filha. Assim, são diversas pessoas que nunca fizeram aquilo, que estão receosas com aquilo e que, antes de conhecer o que é,
Vão falar mal. Vão falar mal, vão ficar preocupados. Por quê? Porque querem o bem da pessoa. Sim. Elas querem o bem, entre aspas, sem risco. Claro. Então, o bem da pessoa significa, para que você vai correr risco? Quando você mostra e você entende que não tem risco e que a gente não corre risco, aí querer o bem significa, vá lá, faça, claro. Fique bonita, porque isso faz muita diferença na sua vida. Apoio. Isso faz muita diferença. Eu acredito que até nós mesmos aqui, a gente fica cheio de anseios e a gente quer falar tudo ao mesmo tempo e o podcast acaba ficando muito longo. Então, vai lá e confere. A gente faz vários podcasts sobre o mesmo assunto, porque é um assunto polêmico e vai continuar sendo. Então, tem alguns podcasts que a gente explica direitinho, ele fala todos os pilares. O medo, esse medo que a gente trouxe hoje, que é o medo de operar em clínica, é um medo que tem um enraizamento popular. Sim. Então, assim, há muitos anos, só contando um pouco da história, tá? Tá. Da cirurgia plástica. Há muitos anos atrás, a cirurgia plástica era toda realizada em clínica. Em clínica? Em clínica. Ela não se realizava em um hospital. Eu não sabia disso. Nós estamos falando de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Eram poucos cirurgiões plásticos, todos os cirurgiões plásticos tinham sua própria clínica e faziam o seu procedimento. Tá, não sabia. Com anestesia, com anestesista. Tudo certinho. Tudo certinho. A cirurgia plástica, ela era muito, vou chamar assim, muito mecânica, não tinha tecnologia. Você tinha só a mão, o bisturi e tudo mais. E você fazia um procedimento, o número de procedimentos era muito menor, você tinha muito menos cirurgiões plásticos, era uma cirurgia muito pouco acessível, ela era muito cara. Tá. E aí cada cirurgião tinha a sua estrutura. Então, se você pegar um cirurgião de 60, 70 anos, 60 talvez, de 70 a 80 anos, que estão falecendo hoje em dia, todos eles tinham o seu próprio centro cirúrgico, tinham a sua própria clínica. Tá. E faziam cirurgias grandes, abdominoplastia, face, mama, tudo dentro da clínica, com alguma segurança, porém, eles eram muito contidos. Tá. A partir do momento que a cirurgia plástica começou a avançar, então, mais tecnologia, lipoaspiração associada, os procedimentos começaram a ficar mais complexos, essa estrutura de clínica começou a falir e começou a dar problema. Então, aquele cirurgião que operava em clínica começou a passar apuros, passar aperto. O paciente passou mal, teve que transferir para o hospital, fez isso, fez aquilo. Aí, o que aconteceu ali, meados de 2000, um pouco antes, 90, meados de 90, 2000. Tá. Abominou fazer cirurgia em clínica. Por quê? Porque tentava-se fazer coisas muito grandes. Dava errado. Dava errado. Mas não é porque a clínica era ruim, é porque o que se fazia ali era ruim. Entendi. Entende? Não tinha. Você precisa ter uma adequação de espaço ao procedimento. Se você faz um procedimento muito grande, então, até a década de 90, os procedimentos não eram tão grandes. A partir da década de 90, eles começaram a crescer. Então, eu fazia nariz, mama e abdômen junto. Eu fazia lipo, e a lipo veio a partir da década de 90, que a lipo ganhou força. A lipo é um procedimento muito agressivo. Então, toda vez que você associa qualquer procedimento com lipo, ela se torna muito agressiva. Tá. E aí você começa a ter risco. E aí, assim, parou-se de fazer em clínica. Acabou. A partir de 2000, fazer em clínica é proibido. Não faz mais. Na verdade, não é proibido, mas era assim, tinha um dito proibido. Tá? E aí tudo hospital. E aí, mesmo em hospital, esses procedimentos grandes davam problema. A minha geração é uma geração de médicos que começou a trabalhar na vigência desses problemas. E a gente começou a pensar, eu não preciso ter esse problema. Como eu faço isso? E aí que veio o termo minimamente invasivo. Tá. Fazer cirurgias menores, com resultados melhores, com o incremento da tecnologia, com o incremento de aparelhos. Para quê? Para diminuir o risco e melhorar o resultado. Então, qual foi a evolução? Ela começou com um procedimento pequeno, ficou grande e aí voltou a ser pequeno de novo. Por quê? Porque a gente não tem mais tempo para ficar parado, porque a gente não tem mais condição. A gente já falou isso em outros podcasts, mas a mulher moderna, o homem moderno, ele não tem tempo de ficar encostado. Só um parênteses, não te cortando, já cortando. A minha prima, uns 20 anos atrás, fez uma lipo tradicional. Eu me lembro dela deitada na cama,
por dia, tipo uns 15 dias, ela deitada, sem fazer nada. Quem tem 15 dias? Imagina, a gente não tem nenhuma semana. Então, assim, por conta dessa mudança social, a gente teve que estudar mais, a gente teve que trabalhar mais, a gente teve que pensar mais em soluções para isso. E aí a gente trouxe esse termo minimamente invasivo, que é o termo do momento. Se você vai num congresso de cirurgia plástica, todas as mesas de discussões onde se tem cirurgias minimamente invasivas, prótese de recuperação rápida, correção de diástase sem descolamento, que a gente chama Mila. Mila. Depois a gente pode falar sobre isso. Tá. A lipofracionada, o nanolifting, tá. O nariz, a pontinha do nariz, sabe? Que arrebita, quer dizer, os procedimentos de preenchimentos, preenchedores, os volumizadores. Que bom, né, gente? Tudo isso pensado em quê? Minimamente invasivo. Otimizar tempo também. Se a gente faz um procedimento minimamente invasivo, se a gente faz um procedimento que não tem risco, aquela necessidade de hospital que se criou na década de 90 acabou. Então, a gente tem a mentalidade de hospital, mas faz um procedimento que não precisa mais de hospital. Sim. O que a gente precisa agora? Acertar a mentalidade para entender. É isso. O que é feito em hospital tem que ser feito em hospital. Então, por exemplo, eu quero fazer... Amanhã, por exemplo, eu tenho uma cirurgia de abdominoplastia. Hospital, sem conversa. É uma cirurgia anestesia com peridural, paciente sedada, cirurgia de 4 horas, eu vou abrir, cortar, descolar, puxar. Quer dizer, não dá para fazer numa unidade ambulatorial. Tá. Não dá. É perigoso, é arriscado. Eu vou sedar a paciente, eu posso ter uma parada respiratória, eu preciso ter... Vai precisar do anestesista. Eu preciso ter uma estrutura adequada para isso, eu preciso ter respaldo para isso, essa é a palavra, muito obrigado. Imagina. Essa é a palavra, eu preciso ter respaldo para fazer. Então, cirurgia feita em hospital ainda vai continuar existindo e ainda precisa do hospital. Só que a gente evoluiu e trouxe cirurgias que não precisam mais de hospital. Por quê? Porque ela é menor, porque ela está com o paciente acordado. Por quê? Porque ela não mexe em estruturas vitais. Ótimo. Ela é minimamente invasiva. Cirurgias minimamente invasivas necessitam de unidades específicas para isso. E esse é o ponto. É tão mais gostoso você chegar numa clínica que você já conhece, uma clínica pequena comparada a um hospital. Você chega no hospital, tudo bem que hoje em dia tem uns hospitais só de cirurgias, né, doutor? Mas tem outros que não, né? O hospital é um lugar ruim de ir, né? Não é um lugar frio, bom de ir, é branco, tudo branco. Eu tinha um professor que falava que tem 2 lugares que você tem que evitar ao máximo, delegacia e hospital. E é verdade, fato. Se você vai em delegacia e hospital, boa coisa você não está indo fazer. E quando a gente consegue evitar o hospital, isso é muito bom. E sabe que tem uma coisa que ninguém fala, vou falar muito pouco? O hospital... Via de regra, mesmo esses hospitais especializados em plástica, ele tem mais bactéria do que a clínica. Era o ponto. A infecção hospitalar, o nome já diz, infecção hospitalar, ela acontece por conta das bactérias que se tem em hospital. Então vamos lá. Imagina você, linda e maravilhosa, vai pôr uma prótese. Tá. A gente vai num hospital e no centro cirúrgico desse hospital, são várias salas. Sim. Do seu lado está tendo uma drenagem de abscesso. Do teu lado, no leito lá, já no quarto, tem um paciente com uma pneumonia grave. Ai, não, não dá. Ou uma outra, sei lá, uma infecção na perna, uma erisipela, uma coisa com uma bactéria grave. Por algum descuido, descaso, não lava a mão, ou a enfermeira trocou a maca, ou o lençol bateu, encostou. E acontece, hein, gente? Que é assim que se contamina. As bactérias ficam no ar? Elas ficam no ar, elas ficam nas coisas, mas principalmente em secreções. Tá. Então, assim, não lavou a mão direito, ficou um pouquinho de resíduo, a bandeja encostou aqui, encostou ali, entendeu? Você tem um material em si, o saquinho de gaze, sabe? Ou seja, é fácil. Fácil não é, mas assim... É possível, tá? Não é fácil, graças a Deus, mas é possível. Você que está lá, saudável, rígida, bonita, linda, foi só por uma prótese. Já azedou tudo. Acabou. Foi fazer uma lipo, vamos falar de lipo, que é o nosso tema principal. Foi fazer uma lipo, tá com dreno, tá vazando, que acontece na lipo tradicional. Porta de entrada.
O que era para ser legal. Tomou um banho no hospital, a toalha não, sabe, encostou no chão, limpou, secou, papapá, infecção hospitalar. Quando a gente faz um ambiente ambulatorial, você já foi na minha clínica várias vezes, você já viu alguma pessoa doente na minha clínica? Zero, nada. Não tem bactéria, não tem doença, não tem bactéria hospitalar. Por quê? Porque lá não é um hospital, eu não trato gente assim. É uma clínica Qualquer linda. paciente que tenha qualquer intercorrência infecciosa, ela tem que estar no hospital, não tem que estar na clínica. Ai, gente, por favor. O fato de eu operar numa unidade ambulatorial garante uma segurança extra que pouca gente discute, que é a segurança de não ter infecção hospitalar. Sabe quantos casos de infecção eu tive na lipofracionada até hoje? Mais de 10 mil casos operados. Nenhum. Batata. Por quê? Porque a gente não tem infecção. Não tem esse risco. Não tem o risco. Não é, é raro. Não tem. É raro no hospital. E os colegas que fazem lipo no hospital? Puxa, infeccionou. Puxa, teve um problema. Puxa, o material. Puxa, a cânula que foi esterilizada. Não foi lavado direito o material. Quer dizer, você tem várias intercorrências que pode acontecer. É raro, graças a Deus, mas pode acontecer. Que estão associadas à unidade hospitalar. Então, o fato da gente tirar o paciente do hospital... Nossa, já minimiza muito. Muito. Óbvio, de novo, eu só posso tirar o paciente de hospital quando a cirurgia não precisa de hospital. Sim. Quando a cirurgia precisa de hospital, a gente vai ter a infecção, a gente vai ter o risco de infecção, mas a gente vai tomar todos os cuidados. Então, vai ter a antisepsia, a gente vai levar para um hospital que só opera plástica, que não tem gente doente, de preferência um hospital especializado. Quer dizer, então a gente vai se precaver da maneira possível, mas a gente não pode falar que o risco é zero, porque lá tem infecção. Agora, numa clínica que não tem infecção... O risco é zero. Porque não tem infecção. Simples assim. Fora que é muito mais acolhedor. Você chega lá pela primeira vez, né? Já para fazer sua cirurgia. Você tá com medinho, porém você confia no médico. É uma clínica gostosa que te acolhe. Desde o nosso querido manobrista maravilhoso que a gente adora. É uma equipe coesa que tá junto há muito tempo e que vai deixar você tranquilo. Você já toma um remedinho ali para ficar de boa. Isso não tem preço. Isso é uma outra coisa que a gente sempre faz. A gente gosta de tirar a ansiedade do paciente. Para isso a gente dá um remedinho via oral, pela boca mesmo, que vai fazer você ficar mais calmo. Então a gente trabalha de um jeito a fazer as coisas ficarem mais tranquilas. E fica, viu, gente? Fica muito tranquila. Ontem, anteontem, eu terminei uma paciente, ela tinha feito 5 sessões, ela fez quase o corpo todo, do joelho ao braço, e ela falou, nossa, doutor, se eu soubesse que era assim, tinha feito antes. Essa é uma frase que eu ouço demais. É muito legal. E ela é muito verdadeira. Por quê? Porque você tem o medo, você tem a preocupação, você tem o ambiente externo falando contra você. Os monstrinhos, né? E é normal, porque quem te ama quer o seu bem. E ela acha que falando mal da lipo, ela vai estar te ajudando. Mas, na verdade, ela está te afastando do corpo ideal. Ela está te afastando de se sentir bem consigo mesmo. E quando a pessoa fala mal, porque a gente ouve ainda muita gente falando mal, eu acabei de citar um exemplo no começo, né, do nosso podcast, é porque ela não conhece a fundo isso que a gente defende, porque lipoaspiração, vai morrer. Numa clínica ainda mais, Deus que me livre. Então, ouve, vai e volta, ouve de novo. Sim, isso, né, doutor? Porque esse é o ponto. E aí eu vou usar uma palavra forte. Isso chama-se ignorância. Sim. No sentido de não conhecimento. Você tenta trazer uma verdade, e é uma verdade, fazer uma lipo tradicional tem que ser no hospital. Claro. Isso é verdade, porque você vai sedar, porque é grande, porque é perigoso, tudo mais. Então você precisa do hospital. E aí você fala assim, fazer lipo em clínica, que loucura. Não, peraí. Não é em clínica. Peraí. Fazer lipo tradicional numa clínica é loucura. É loucura. Fazer lipo fracionada, uma unidade ambulatorial equipada e montada para isso, ok. Por um médico. Então, nós temos que adequar as informações, e aí por que vem ignorância? Porque a pessoa não conhece. Sim. E ok, ninguém é obrigado a conhecer tudo. Claro. Agora, você está recebendo a informação, você precisa filtrar. Peraí, mas eu vi um médico falando no podcast, super legal, que ele falava que era seguro. Deixa eu me informar mais. Deixa eu seguir ele lá no Instagram, @Dr. Vitor Cutaiti. Deixa eu ver o que ele está falando. Deixa eu ver se faz sentido. Né?
Opa, peraí, porque ele está falando faz um pouco de sentido. Estou com uma dúvida. Pergunta. E toda semana eu abro caixinha de pergunta, toda semana Muito legal. Eu respondo. Marca uma consulta, vai lá conversar, vai entender. Procura ver ali, fica ali na recepção para ver quem fez, quem não fez, o que sentiu, Sim. o que não é. Porque aí você sai da zona sombria da ignorância para começar a entender. Para começar a entender. Ah, puxa, não serve para mim. Eu não quero fazer procedimento acordado. Ótimo, não faça. Vai para o hospital. Agora, não fale que é inseguro algo que você não conhece. E que é loucura, né? Que você não conhece. É simples assim. Então, aprenda primeiro, conheça primeiro, se informe primeiro. Fale com fundamento. E aí você toma a sua decisão. Sim. A gente não está aqui para falar que é só esse o caminho. Claro. A gente está defendendo o nosso que a gente acredita. Eu acredito que a melhor técnica de lipoaspiração chama-se lipofracionada. Ponto. Por quê? Porque ela é mais segura, porque eu tiro mais gordura, porque você não se afasta das suas atividades, porque eu consigo te ver de pé, porque você não precisa ficar afastado das suas atividades. Então, são várias razões que me levam a crer que a lipofracionada é a melhor maneira de se eliminar gordura. Agora, se para você isso não faz sentido, puxa, procura o que faz sentido para ti. Agora, não venha falar que é perigoso, porque isso não é. A lipofracionada é a lipo mais segura que existe. Não tem ponto. E além dessas inúmeras vantagens que ele falou, muitas pessoas perguntam para mim ainda, né? Amigas ou até mesmo pessoas que querem fazer a cirurgia com ele, me procuram no Insta e acham e perguntam, e eu respondo todo mundo com o maior carinho. Mas você já sai andando? Você trabalha no dia seguinte? Gente, é fato. Você trabalha no dia seguinte, se você quiser descansar um dia, você também pode. Você sai andando, você sai acordada, você sai falando. Pode sair um pouquinho sonolenta? Pode, mas você sai sozinha, em pé, e vai embora para casa, né, Você sabe que isso é uma das coisas que eu acho muito legais. Eu não estimulo, porque eu acho que cada pessoa tem que fazer o que quer, mas quando uma paciente fala no Instagram, olha, eu fiz e coisa, assim, a caixa de mensagem dela chove mensagem, porque as pessoas precisam dessa... Por mais que a gente trabalhe há 20 e tantos anos, por mais que a gente tenha lá o nosso nome, a nossa cara... Mas querem falar. Elas querem falar com uma pessoa real. Às vezes eu vou te falar que eu até fico com um pouco de medo disso, sabe? Porque a gente sabe que tem muita gente que faz fake, que cria falsos... coisa e posta lá, eu fiz, foi ótimo, e sabendo que é mentira, que é a secretária do cara que faz e tal. Mas ainda assim, de novo, vale todo esse movimento, porque é isso que vai te deixar segura. E se você estiver segura, opere. Se você não estiver segura, não opere. Não opere. Agora, o que a gente faz para te deixar seguro? A gente está aqui para isso. Para isso, para tirar as dúvidas. Exatamente fazendo isso aqui há quase 40 minutos. É sempre assim. Para você ficar calma, tranquila e entender que a sua barriguinha tem solução, que você não precisa ficar se escondendo, que você pode sim usar o seu cropped. Agora, você sabe que agora eu tô com outra roupa que eu achei massa. Ai, meu Deus, antes era cropped. É cropped. Que agora é o tal do macacão da Virgínia. Ai, gente, esse macacão. Esse macacão, não é? Simplesmente parece que você tá embalada a vácuo. Então, para você usar o macacão da Virgínia... Eu posso usar. Você tem que estar com o corpo... Perfeito. E isso a lipofracionada te entrega. Então, você quer usar o macacão da Virgínia? Faça a lipofracionada. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nem poderia falar, mas eu vou falar. E o mais legal da lipofracionada é que se você engordar, que você não pode engordar. Não por isso que eu tô brincando, engordar. Mas óbvio que eu fiz um dia, já engordei, já emagreci, tá? Você não engorda onde ele tirou a gordura, né, doutor Vitor? Esse é um assunto para um outro podcast. É legal, né? Vamos fazer. Mas por que acontece isso? Porque a célula que eu tiro não volta. Então, aonde a gente fez, mesmo que você engorde pouco, é óbvio que engordar muito vai voltar. Sim, não, estamos falando de engordar 3, 4 quilos. Naquela área não volta. Vai para outros lugares, mas naquela área não volta. Por quê? Porque eu tirei a célula e essa célula não se faz de Vamos novo. fazer um sobre esse assunto? Sem querer surgiu um assunto aqui. A gente vai encerrar, porque senão fica muito extenso e fica chato. Mas tem vários podcasts sobre a tal da lipofracionada. É mais segura, é mais vantajosa, é sempre um prazer. E eu adoro falar, gente, porque primeiro que além de eu ser paciente, eu sou amiga e a gente ouve no dia a dia essas dúvidas, né, doutor? E dá uma angústia, né, quando a gente ouve alguém falar uma bobagem Nossa! dessa. Ai, tá louco. Calma, se informa. É, isso aí. Presta atenção. Hoje tem recurso.
Hoje a informação hoje ela é super rápida, difundida, você pode achar em qualquer lugar. Se informa primeiro, se fizer sentido para você, vai. E a gente está aqui exatamente para fazer isso, para fazer sentido para você, para que você fique mais bonita, para que você se ame, para que você olhe no espelho e fale, uau, como eu tô gostosa. É para isso que tem esse podcast, é para isso que eu e a Van estamos aqui. Muito obrigado por ter acompanhado. Deixa seu like, segue, compartilha, ajuda a gente, porque a nossa função é ajudar. E bora usar o macacão da Virgínia. Bora usar. Valeu, Van. Beijo, até mais.